Paz do Senhor Jesus. O que é ser sincero? Uma certa vez uma pessoa veio me falar de uma religião, né? E chamando as pessoas daquela religião de hipócritas. E eu falei, não, irmão, eu não concordo que eles são hipócritas, não, porque é o entendimento que a pessoa tem de fé. E a pessoa segue ali os rituais daquela religião. Então, se ela segue os rituais daquela religião, acreditando que aquele é o caminho, ainda que seja um falso caminho, vamos assim dizer, ela está sendo sincera. Porque ela está seguindo aquilo que ela acredita para encontrar a Deus, para agradar a Deus. Então, se ela tem aquela convicção de fé e está obedecendo aquela convicção de fé, a pessoa está sendo sincera, ela não está sendo falsa. Falso é uma pessoa que ela tem uma convicção de fé, ela prega aquela convicção de fé, mas ela vive diferente daquilo que ela tem convicção ou que ela ensina, ou que ela está aprendendo no seu ambiente religioso. Então ela não está sendo hipócrita, ela não está sendo falsa. O Senhor Jesus, ele chamou os líderes da época de raça de víboras. Ele chamou eles de hipócrita, de fingidos, de falsos mestres. E porque eles conheciam as Escrituras, eles conheciam a palavra de Deus, as ensinavam, mas eles não buscavam nem praticar, ao ponto de tirar os mandamentos de Deus, criar os seus próprios mandamentos, suas próprias regras de fé, para manipular o povo e arrancar dinheiro do povo. Principalmente das viúvas. As pessoas no momento de mais carência, de mais necessidade, eles iam lá e exploravam as pessoas, mesmo sabendo que deveriam ser justas e corretas. As viúvas, elas eram herdeiras dos seus maridos, aí eles faziam até longas orações, mas o intuito deles não era consolar a viúva, mas era arrancar dinheiro da viúva. E mesmo esses fariseus sendo hipócritas, sendo fingidos, sendo falsos, a Bíblia fala que eles se voltaram para Cristo. Não tanto quando Cristo estava aqui como homem, mas depois, ali no ministério de Paulo, de Pedro, depois que o Senhor Jesus ressuscitou, foi aos céus, enviou o Espírito Santo, falou que alguns judeus, alguns líderes se converteram, e eles davam trabalho. Quem dava mais trabalho era eles, porque eles se convertiam a Cristo, crendo que o Senhor Jesus é o Messias, porque no tempo do Senhor Jesus, como homem, eles creram, mas muitos não aceitaram ele ali, porque ficaram com medo de perder a cadeira. A Bíblia fala até de líderes procurando o Senhor Jesus, Nicodemos, querendo entender a mensagem. Interessante, eles pregavam a mensagem, mas eles não entendiam a essência, o profundo da mensagem. Como esses vídeos que eu estou passando aí do filho pródigo, prega a mensagem, ensina a mensagem, aí na hora de viver a mensagem, não vive a mensagem. O filho pródigo volta, participa da festa, come do alimento, bebe do que está lá,
Aí quando alguém está afastado da congregação, volta. Aí tem que ser excluído e pega a prova e não pode participar. Então prega uma coisa, mas não entende a essência. E não se pratica. E o Senhor Jesus, ele dava exemplo para os fariseus, e eles eram iluminados. Aí eles sabiam que Jesus estava falando com eles, que aquilo que eles estavam pregando, eles não estavam vivendo. Eles entendiam porque Jesus dava exemplo, mostrando para eles a hipocrisia e o fingimento deles. Mas alguns, reconhecendo a sua hipocrisia, reconhecendo o seu fingimento, reconhecendo a sua falsidade, se arrependeram e creram em Cristo e passaram a congregar na igreja primitiva. E eles traziam muito problema. Por quê? Porque eles, por ter um certo conhecimento teológico da lei, eles ainda estavam presos aos velhos rudimentos de não comer, de não tocar. E eles queriam trazer a doutrina judaica para dentro da doutrina de Cristo. E a doutrina judaica, ela traz condenação. E a doutrina de Cristo traz justificação, traz perdão. A lei mostra onde nós erramos. A graça de Deus mostra que há um perdão para aquele erro, para aquela falha. E o Espírito Santo nos capacita a não errar mais. Então a sinceridade do Evangelho está em reconhecer a Cristo como o único Senhor e Salvador da nossa alma. A doutrina da sinceridade de Deus está em você reconhecer os seus pecados, reconhecer as suas iniquidades, reconhecer as suas falhas. Tem gente que conhece o Evangelho, vamos assim dizer, e não está congregando, está bebendo, está se prostituindo, está se drogando, né? Ou está vivendo sua vida do jeito que quer, sem estar congregando, sem buscar desenvolver o ministério que Deus tem, porque geralmente esse ministério é em alguma congregação, alguma denominação, e elas se julgam sinceras, mas elas também estão sendo falsas. Só que a pessoa que está congregando e ela está pecando, ela está sendo falsa duas vezes. Quem não está congregando está sendo hipócrita consigo mesmo. Eu, quando não estava congregando, eu estava sendo hipócrita. Não com as pessoas ao meu redor, porque eu não estava escondendo nada delas. E eu falava para elas: eu não estou mentindo para vocês. E as pessoas falam: você não é crente? Sou crente. Mas você não está assim? Deus tenha misericórdia de mim. Agora a pessoa que está congregando, ela está pregando, aí ela está pecando. Ela está enganando, ela está prostituindo, ela está bebendo, ela está usando droga, mas ela está pregando, está cantando. Então ela está sendo duas vezes hipócrita, porque ela não entra no céu e não deixa os outros entrarem. Porque o que acontece? Líderes começam a pecar, depois começam a dizer que aquilo não é mais pecado. Eu não vou entrar em situações de qual pecado não. Cada um é bem adulto para entender. E quem não é ainda, se buscar a Deus, vai atingir maturidade e vai entender. E começam a distorcer as escrituras, porque líderes pecaram ou estão no pecado, levando outros a terem aquele mesmo tipo de vida, sem temor a Deus, sem reverência a Deus. Quando eu estava
você estar congregando, eu me senti um hipócrita, eu me senti um fingido, mas comigo mesmo. Eu não estava levando ninguém a ser fingido, a ninguém a ser falso. Porque eu não estava me escondendo, eu não estava mentindo, eu não estava me escondendo na religião. E foi isso que eu falei para o irmão. Eu falei, não, irmão, a pessoa está naquela religião, ela está sincera. Hipócritas somos nós, congregando, sabendo da palavra de Deus, sabendo dos ensinamentos de Deus e não obedecendo. Nós somos hipócritas, porque nós não temos a sinceridade deles. Mesmo que eles estão no caminho errado, eles estão sendo sinceros. Tem gente que é mais sincero com o caminho errado do que aqueles que conhecem o caminho certo. Tem gente que é mais sincero com a mentira do que outros com a verdade. Tem gente que é mais sincero com a falsa doutrina do que aqueles outros com a verdadeira doutrina. Tem gente que é mais sincero com o pecado do que com a santidade. Eu sabia que eu tinha que me levantar daquela situação. Eu sabia que eu não podia ficar ali naquela situação. Eu sabia que eu não podia ficar naquele contexto de hipocrisia, de fingimento, de falsidade comigo mesmo. Então eu comecei a buscar a Deus. Comecei a orar ao Senhor. Porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. O homem não precisa de ninguém para cair. Nem de Satanás você não precisa para cair. O homem cai por ele mesmo. Agora, para levantar, só Deus. Um homem espiritualmente caído, nem um trator levanta ele. Só a misericórdia de Deus. E comecei a orar, e teve uma madrugada, eu orei a Deus. Pedi a Deus socorro, pedi a Deus misericórdia. O Senhor tem misericórdia, me socorre, Senhor. Eu não posso ficar nessa situação. E ali eu clamei, eu orei, era uma madrugada. E Deus me ouviu, e naquela madrugada Deus me levantou. Não bebi, não me droguei, mas não voltei a congregar. E fiquei buscando a Deus, me consagrando a Deus. E o pessoal aqui, os colegas de infância, os vizinhos, tudo. Como eu falei, a criação que nós tivemos aqui de colega, de amigo de infância, não dá brecha para a pessoa ficar com falsidade não. Ficar com mentira aqui não. As coisas aqui na quebrada aqui se espalham rápido. Aí depois de 2 meses, Deus fortaleceu, orando a Deus. E eu não voltei a congregar, porque eu só não tive a convicção se era lá onde eu estava mesmo. Talvez Deus queria eu ir em outro lugar. Já pelas lutas que eu estava passando lá. Mas não deixei de congregar por causa dessas lutas. O cair é do homem. Do próprio homem, de ninguém mais. Do próprio homem. Porque se a pessoa confiar em Cristo e permanecer confiando, pode levantar homem, pode levantar demônio, pode levantar o mundo inteiro. Ele permanece fiel. Porque Deus é poderoso para sustentar quem crê nele. Aí vai entrando nas dúvidas, a incerteza, Satanás aproveita. Então aí Deus me deu graça e voltei a congregar onde estou congregando agora. Que é ali onde Deus tem uma obra comigo. E você desenvolve o ministério na congregação que distribui. Eu não acredito nem que a gente escolhe denominação. Eu nem acredito que a gente escolhe igreja, só para vocês terem uma ideia. Eu acredito que quando você entrega a sua vida a Cristo, Ele tem a vontade dele para nossas vidas. É claro que tem desejo nos nossos corações, vontades pessoais a respeito de vários assuntos. E Ele pode satisfazer aquele nosso desejo conforme a vontade dEle. Porque Satanás também tem a sua vontade. O mundo também tem a sua vontade. E a nossa carne também tem a nossa vontade. E Deus tem a vontade soberana dEle. Então eu escuto pessoas, às vezes ela está afastada da congregação, ela está vivendo no pecado, ele está vivendo no pecado, e fala, não, mas eu sou sincero. Não, você não é sincero não. Ou se você é sincero, você está sendo sincero com sua carne. Você está sendo sincero com seus desejos carnais.
Você está sendo sincero com os vícios, com as bebidas, você está sendo sincero com a prostituição, mas com Deus não. Porque se você fosse sincero com Deus, você se arrependeria dos seus pecados e buscaria se converter das suas iniquidades. Porque você já conhece o caminho que se deve andar. Ou a Bíblia está dizendo que você deve andar nesse caminho de perdição, de prostituição, de droga, de vício. Porque para mim não diz isso não. Deus falava que eu tinha que me arrepender e me converter daquele mau caminho e voltar a congregar ainda. Porque se você está ouvindo que você deve continuar nesse caminho de bebida, de droga, de vício, afastado da congregação, quer te dizer que não é Deus não. Muito menos o Espírito que é santo. É outro Espírito. Então uma pessoa está lá adorando uma imagem, está lá adorando uma imagem de escultura, ela está sendo mais sincera do que você, que conhece que só o Senhor Jesus é o caminho, mas está aí derrotado no pecado, está aí derrotado nos vícios, está aí derrotado nas bebidas, está aí derrotado na prostituição, na mentira, no engano. Você não está como os fariseus, os saduceus, que estão dentro das congregações com mentira, congregando, pastor, com cargo de pastor, de obreiro, adulterando, com amante e tantas outras coisas. Confessa muitas vezes o pecado que alguém filma, alguém vê, mas do próprio coração não teria coragem de ir lá se arrepender. Mas você está sendo tão falso, não tanto como eles, mas está sendo falso, porque você conhece que o caminho de Cristo é a santificação. O filho pródigo sabia onde era a casa do pai. O pai não foi buscar o filho pródigo não. O pai não mandou ninguém buscar o filho pródigo. Ele que tinha que cair em si e voltar. Então quem conhece a palavra tem que cair em si e buscar. Foi o que eu fiz. Mesmo sem congregar. O Espírito Santo fez eu cair em si. Comecei a buscar a Deus, Ele me renovou. E já estou congregando. Estou na prova, mas já é uma prova vencida. Que Deus não nos dá uma prova para que nós sejamos reprovados. Prova para fiel é promoção. Prova para fiel é bênção. É destruição, vergonha e humilhação se nós formos infiéis. E ainda nós sendo infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele é imutável. Mas se nós o negarmos, Ele também nos negará naquele grande dia. Que a oportunidade de salvação, de ser sincero, de ser reto, temente a Deus, se desviando do mal, é agora. Depois que morrer, depois que for para o inferno, não adianta pedir perdão não. Não adianta pedir socorro, não adianta pedir ajuda, não adianta fazer promessa para Deus que vai ser fiel. Depois que passar para a eternidade, é juízo. De salvação ou condenação. Onde você quer passar a sua eternidade? Então você que está congregando, você que está fora, você tem que ser sincero com aquilo que Deus te ensinou, que o Espírito Santo te ensinou. Ah, mas eu não estou sendo sincero, irmão. Não, se você não está sendo sincero, se arrependa. Se você está sendo falso, se arrependa. Se você está sendo fingido, se arrependa. Confessa. Perca o cargo, perca a posição. Perca até casamento se for necessário. Se você tiver que confessar um adultério, sua mulher quer te largar. Se você tem que confessar um adultério, seu marido queira te largar. Que você perca o marido, perca a esposa, mas não perca a salvação da sua alma. Mas irmão, me agenda. Perca a agenda, mas não perca o nome escrito no livro da vida. Para de se apegar às coisas terrenas, porque senão você vai perder as coisas espirituais. Se você desapegar das coisas terrenas, você ganha as coisas celestiais. Aquele que quer ganhar a sua vida deve perder primeiro. Que vida é essa? A vida carnal. Para se ganhar a vida espiritual, tem que perder a vida carnal primeiro. Agora, aqueles que querem conservar sua vida carnal, mundana, animal e diabólica, perdem a salvação da alma. O nome é arriscado do livro da vida. Não se engane. Os únicos que pensaram que era salvo para sempre eram os fariseus e saduceus. Jesus chamou eles de filho do diabo.
Porque eles achavam que podiam viver no pecado e porque era da descendência de Abraão poderiam ser salvos. Não existe predestinação de salvação para quem vive no pecado. Predestinação de salvação é para quem vive no arrependimento, na conversão sincera, verdadeira a Deus, em nome do Senhor Jesus. A predestinação existe de salvação eterna, mas para quem é fiel e persevera até o fim. E existe a predestinação da condenação também do inferno. Para quem é fiel ao pecado, também existe a predestinação do lago de fogo. E a oportunidade é dada agora. Breve Cristo voltará. E não tardará. Alguns a têm como tardia, porque ele espera os pecadores se arrepender e se converter. Então abandone a sinceridade ao pecado. Abandone a sinceridade à carne. Abandone a sinceridade ao mundo. E seja sincero ao Espírito Santo. Seja sincero ao conhecimento que Deus te deu. Seja sincero ao Cristo que foi esmagado pelos nossos pecados. O filho pródigo voltou para a casa do pai, porque estava passando necessidades materiais, sentimentais, familiares. Estava abandonado. Porque se ele tivesse no bem bom, ele ainda estaria no mundo, ainda estaria no pecado. Por isso que nós passamos a adversidade, tanto quem congrega como quem não congrega. Porque se as coisas ficarem tudo bem, a gente não busca a Deus. Algumas pessoas são assim: se tiver tudo bem, não busca a Deus. Tem que ter um problema, tem que ter pelo menos uma dor de dente, para pedir misericórdia, Senhor. Nós somos tão duros de coração que nós temos que passar por algum problema para buscar a Deus. Por que eu estou com tanto problema? Para buscar a Deus, como se deve buscar. Porque deve buscar a Deus em primeiro lugar. Deve-se amar a Deus sobre todas as coisas e em todas as situações. Deus não aceita ser segundo. Tem um hino muito bonito que eu gosto dele: se ele não for o primeiro, ele não é mais nada. Se ele não for o único, ele não é mais nada. Deus é o primeiro em nossas vidas ou ele não é nada? Busca o reino em primeiro lugar ou não busca nada? Essa é a sinceridade, a retidão, o temor do Evangelho de Cristo. Essas são as pisaduras de Cristo, a porta estreita. Então não basta só ser sincero. Tem que ser reto. Tem que ser temente a Deus. E o que é o temor a Deus? É se desviar do mal. É se desviar daquilo que entristece o Espírito Santo. É se desviar daquilo que traz condenação. E quem conhece e não pratica, receberá o mais duro juízo, seja congregando ou não. Deus vai trazer o juízo mediante o conhecimento que cada um tem a respeito de sua palavra e de sua vontade. Eu, conhecendo tudo isso, não poderia permanecer no pecado e nem deixar o pecado permanecer em mim. Sou melhor do que você? Não, estou lutando. E você não vai lutar, não? Eu lembro lá na gráfica do Senado, o seu testemunho de Jeová, na época do vídeo que eu falei aí, que eu trabalhando lá, eu afastado da congregação naquela época, e aquele homem fez uma pergunta do Evangelho, eu respondi, ele gostou, falou: você sabe, né? E ele começou a me fazer perguntas da Bíblia, e eu respondendo. Teve um momento que eu falei assim: eu não posso mais responder por senhor nada não. Ele: por quê, jovem? Ele já era um senhor de idade, pai de família. Eu falei: não, senhor, é porque eu não estou congregando, eu não estou buscando a Deus, eu estou bebendo, eu estou fumando, eu estou saindo, né? Eu estou indo para boate, para essas coisas assim. Então
Não é bom eu ficar falando do evangelho pro senhor, não. Na verdade eu não queria falar, irmão, porque aquilo me cortava também, né? E quando eu estou falando do evangelho, Deus vai me enchendo, Deus vai me renovando, me restaurando. E eu senti na presença de Deus o impacto também de não estar sendo sincero, de estar congregando e tudo mais. Aí ele falou assim para mim assim: não quero saber disso não, jovem. Eu quero saber se você pode me ensinar. Eu sabia que Deus estava chamando ele. Porque quando a pessoa tem interesse do evangelho, é Deus chamando. Chegou o tempo, porque tudo tem um tempo. Quando a pessoa tem interesse da Bíblia, tem interesse do evangelho, tem interesse das coisas espirituais em Cristo, é porque Deus está chamando, chegou o seu tempo, é agora. Eu sabia que Deus estava chamando ele, eu já conhecia aquela voz. Eu sabia que o Espírito Santo estava chamando, eu pensei, eu estou indo para o inferno, pela vida que eu estou levando, mas eu não posso levar outro junto comigo. O Senhor sabe da minha condição, Deus. Eu acabei de falar para ele da minha condição, mas ele quer aprender, Senhor, eu vou falar. E ali, todo final de semana ele me perguntava, porque fazia um rodízio lá na Gafo do Senado, ser grande, e todo domingo a gente estava no mesmo, todo final de semana eu estava no mesmo posto, sábado e domingo, que era 12 por 36, então uma vez era no sábado, outras vezes era no domingo. E nós passávamos eu passava o dia todo respondendo questões bíblicas para ele. O dia todo, irmão, o dia todo. Aí um belo dia, isso eu acho que foi um mês, 2 meses, eu estou no posto, ele passa por mim. Entreguei minha vida a Jesus, lá na igreja, sem ninguém mandar, entreguei minha vida a Jesus. E você não vai voltar não? E você não vai voltar não? E você não vai voltar não? Você não vai voltar a ser sincero com Deus? A ser verdadeiro? O pai estava esperando o filho na entrada da casa. Eu não estou falando que você tem que ir lá na congregação agora, ou em alguma igreja, alguma denominação, não. Porque o Pai nosso que estás no céu. Quando eu voltei ao Pai, quando eu busquei ao Pai, foi dentro do meu quarto, numa madrugada, chorando e orando. Eu tinha bebido naquele dia, eu tinha me drogado naquele dia, naquela noite. E eu cheguei aqui em casa, dobrei meu joelho e busquei a Deus de todo o meu coração, falando que eu não queria viver aquela vida, porque também não era a vida que Ele tinha para mim. E orei a Deus e busquei a Ele. Em espírito, eu fui nas mansões celestiais. Em espírito eu fui na casa do Pai, na morada do Altíssimo, no nome de Jesus, que é o caminho a Deus. O caminho a Deus não é a Assembleia de Deus, não é Deus de amor, não é universal, não é a Igreja Mundial do Poder de Deus. O caminho a Deus é o Senhor Jesus. E ali eu orei a Deus, no nome do Senhor Jesus, e o Espírito Santo me levantou. Agora cabe a mim permanecer e perseverar até o fim, no caminho, até o último da minha existência, o último dia da minha existência nessa terra. Onde quer que você esteja agora, você pode buscar o Senhor Jesus, pedindo perdão dos seus pecados e das suas iniquidades, e dizer que não quer viver mais uma vida de derrota. E se você for sincero e verdadeiro, o Espírito Santo vai vir sobre ti e vai repousar sobre ti. E o Espírito Santo veio sobre Jesus na forma de uma pomba e repousou sobre ele. Nós não podemos só ser visitados pelo Espírito Santo, nós temos que ser morada dele. Muitos ficam esperando congresso, festa, para sentir a presença de Deus. Muitos ficam esperando movimentos para sentir o Espírito Santo. Muitos vão a templos religiosos para serem visitados por Deus. Mas Deus não quer só te visitar, Ele quer morar em você. Ele quer morar dentro do seu coração. Tem milhares de pessoas que congregam, tem até cargos, até líderes, obreiros, mas não são morados do Espírito Santo. São visitados por Ele, mas não são morada. Porque não se arrependem,
não se convertem sinceramente dos seus pecados em Cristo Jesus, o único Senhor e Salvador. E para ser morada do Espírito Santo, tem que ter sinceridade e falar a verdade, ainda que isso não envolva percas humanas, terrenas, mas depois ele restaura 30, 60, 100 vezes mais, se for necessário. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto.